Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao módulo 3 da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação. Eu sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Este módulo 3 vai abordar o tema de clareza na escrita. E especificamente nesta primeira aula, nós vamos ver a clareza no período simples. Vamos lá? O historiador Yuval Harari, no início do seu livro 21 lições para o século XXI, diz o seguinte: num mundo repleto de informações irrelevantes, clareza é poder. O que será que ele quis dizer com isso? Pois bem, aqui ele se refere ao contexto atual em que vivemos, em que somos bombardeados todos os dias pelas redes sociais, de notícias, e navegar nesse mar de informações irrelevantes, a gente precisa ter clareza de raciocínio e, acima de tudo, quando somos autores de textos, precisamos ser diretos, objetivos, claros com aquilo que desejamos comunicar de forma escrita. Ele aqui também se refere à situação de quando reproduzimos textos, ideias de outras pessoas sem a devida reflexão. Acabamos sendo um eco de opiniões vazias e de pouco conteúdo. E nesse copia-cola de informações irrefletidas, acabamos escrevendo muito, porém dizendo pouco. Então é por isso que aquela pessoa que tem o poder de sintetizar em poucas palavras, de forma direta e sem enrolações, tem realmente o poder de convencer as pessoas e transmitir a elas o seu posicionamento. Esta aula está dividida em 4 vídeos. No primeiro vídeo, vamos ver o que é um bom texto, ou seja, um texto claro. No segundo vídeo, veremos quais são os pontos de apoio de uma frase que nos ajudam a construir um texto claro. No terceiro vídeo, veremos as 5 técnicas para escrever um período simples com clareza. E no quarto vídeo, veremos os erros comuns que os alunos de textos técnicos costumam cometer justamente porque não prestam atenção nos assuntos que vamos abordar nos 3 primeiros vídeos. Preparado para esta aventura que é escrever um texto com clareza? Então vamos lá. O que é um bom texto? Para responder essa pergunta, vamos recordar os planos pelos quais uma ideia é transformada em texto. Nós temos 3 planos. O primeiro dele é o do pensamento, é aquilo que se passa na nossa mente. Temos o plano da lógica, que é como organizamos esses pensamentos. E o terceiro plano é o plano do texto, é como nós materializamos esse pensamento de forma escrita. A unidade básica do pensamento são os conceitos. O que é um algoritmo? O que é uma herança? O que é um polimorfismo? O que é uma memória? Pois bem, isso está povoando a nossa cabeça. E ao desejarmos montar um raciocínio, precisamos expressar esse conceito como um termo de uma proposição lógica. Mas esse termo, ele ainda não está materializado de forma escrita. Para que isso aconteça, ele é transformado em uma palavra. Então, quando eu disse algoritmo, cache, memória, eu fiz o uso da palavra para expressar esses conceitos que estavam aqui na minha cabeça. Quando articulamos diversos conceitos, nós montamos um juízo a respeito das coisas e fenômenos que observamos no dia a dia. Esses juízos, quando organizamos de forma lógica, nos levam a proposições. Por exemplo, Alan Turing é mortal, algoritmos têm tempo finito de execução. Então são exemplos de proposições. Mas para que eu comunicasse essas proposições para vocês, eu tive que articular as palavras em forma de sentenças. E quando organizamos diversos juízos a respeito de uma observação, temos um raciocínio, que quando organizado de forma lógica, é o argumento, que nós vimos no módulo 2. Mas esse argumento, ele é expresso para uma terceira pessoa em forma de um parágrafo, em que nós colocamos premissas
E dessas premissas, nós chegamos a uma proposição que se chama tese ou conclusão. Então, se no módulo 1 da disciplina nós focamos no pensamento, na leitura, a entrada de novas ideias para nós pensarmos, refletirmos, raciocinarmos. Em seguida, no módulo 2, nós nos preocupamos com o segundo plano, o plano da lógica, da argumentação. Neste módulo 3, vamos nos preocupar com o terceiro plano, que é o plano do texto. Como articulamos palavras em sentenças e parágrafos para poder realmente comunicar algo ao nosso leitor. É aí que entra a pergunta: o que é um texto? Ele é toda unidade de comunicação escrita, porque aqui em textos técnicos nós estamos interessados no texto escrito. Então, um texto é uma unidade de comunicação escrita, elaborada por alguém, é por uma pessoa, e enviada para uma outra pessoa ler. E ao ler, vai ser transmitida uma mensagem a essa pessoa alvo do nosso texto, o nosso leitor. Então vejam aqui que dois destes tópicos estão centrados numa pessoa. Então, quando escrevemos, temos que ter em mente isso. Alguém vai nos ler. Nós temos que facilitar o trabalho dessa pessoa que vai nos ler. E de onde vem a palavra texto? Vem justamente da palavra tecido, tessitura. Então, quando escrevemos um texto, nós estamos entrelaçando não apenas ideias e argumentações, mas também sentenças, palavras e parágrafos. E como funciona esse mecanismo da escrita? Ele se baseia no diagrama clássico de qualquer esquema de comunicação, onde nós temos um emissor, que no nosso caso específico se chama autor. Nós temos o receptor dessa comunicação, que no nosso caso é o leitor, e temos uma mensagem. Essa mensagem é um texto escrito. Essa mensagem, ela está sujeita a ruídos, porque provavelmente não estaremos do lado do leitor ao nos comunicarmos com ele. Nós vamos estar distantes no tempo e no espaço, ou seja, o contexto pode mudar. Mudando o contexto, nós temos um ruído inserido na mensagem inicial que desejávamos transmitir inicialmente. Nós estaremos também distante no espaço. Nosso leitor não contará com o nosso contato visual, não contará com os nossos gestos, a articulação, a expressão facial que nós fazemos enquanto nos comunicamos verbalmente. Portanto, esses fatores, eles geram um ruído na comunicação escrita que nós, conhecendo de antemão, podemos nos antecipar e evitar os problemas mais conhecidos. Portanto, uma coisa que deve estar clara para você é que escrever bem é diferente de não cometer erros de português. Eu posso passar o corretor ortográfico, verificar que não tem nenhuma palavra digitada errada, mas mesmo assim eu não ter escrito bem. Portanto, para além de uma limpeza do texto em termos de regras do português, nós temos que fazer um uso racional das regras da gramática. Nós devemos utilizá-las para conferir clareza ao nosso texto. Nós vamos precisar organizar o texto de forma coesa e coerente. Também vamos precisar conhecer o formato, os modelos de documentos com os quais lidamos, porque o leitor espera receber a sua mensagem formatada em um determinado modelo de documento. Vamos ver alguns exemplos? Um otorrinolaringologista confirma por muitas sensações que a gula é estimulada e que a principal das sensações é o sabor. Entre muitos voluntários, comparando o olfato e o paladar, o último é o que faz a gula. Os voluntários, ao sentirem os cheiros dos biscoitos com queijo, com o nariz tampado, sendo esse mais difícil de conter o impulso de querer comer mais. E aí, você conseguiu entender alguma coisa? Eu, pelo menos, não. Portanto, um texto claro, ele não pode contar com o esforço do leitor de rearrumar, de fazer análise sintática, de ler e reler o texto para arrumá-lo mentalmente e aí finalmente entender o sentido pretendido. Se o seu leitor se esforça para entender um texto que você escreve,
é porque esse texto não é claro, não é bom. Então vamos ver agora uma segunda versão desse mesmo texto. A gula não é estimulado pelo cheiro dos alimentos, e sim pelo paladar. De acordo com um estudo de uma universidade dos Estados Unidos, mostrou um teste feito com queijo cream cheese, utilizando pessoas com o nariz tapada e outras respirando. Comprovou que o problema da gula, na maioria das vezes, é provocada pelo paladar. Vocês devem ter percebido aí algumas palavras digitadas erradas, acentos que não se usam mais, é de um português mais antigo. Mas será que somente esses erros impediram a gente de entender corretamente esse texto? Ele melhorou um pouco mais em relação ao exemplo A, porém ainda pode ser melhorado. Vamos ver agora uma terceira versão desse mesmo texto. Será que a gente vai entender só tirando os erros de português? Vamos checar. A gula não é estimulada pelo cheiro dos alimentos, e sim pelo paladar. De acordo com um estudo de uma universidade dos Estados Unidos, mostrou um teste feito com o queijo cream cheese, utilizando pessoas com o nariz tampado e outras respirando. Comprovou que o problema da gula, na maioria das vezes, é provocado pelo paladar. A correção dos erros simples de concordância, acentuação e digitação não foi capaz de produzir um texto claro, porque aqui a gente ainda se esforça, né? A frase começa de acordo com um estudo, e aí depois vai para mostrou. Quem que mostrou? Aí a última frase começa com comprovou. Quem comprovou? Portanto, o autor, ao longo da sua escrita, acabou perdendo o foco de quem está sendo descrito através desse texto. Então, nós vamos para a quarta e última versão desse texto, em que a gente organiza as frases de forma mais clara. A gula não é estimulada pelo cheiro dos alimentos, e sim pelo paladar. Frase curta, ponto. Um estudo de uma universidade dos Estados Unidos mostrou um teste feito com um queijo cream cheese, utilizando pessoas com o nariz tampado e outras respirando. Comprovou-se que o problema da gula, na maioria das vezes, é provocado pelo paladar. Vejam só, frases curtas, diretas, em que você não se perde. Você começa a frase de um jeito e na hora que você chega no verbo, você sabe quem executou aquela ação. Então, o que mudou basicamente? O verbo mostrar passou a ter um sujeito e o comprovou passou a ter um sujeito. Agora, o comprovou-se, que exprime a famosa voz passiva sintética, cuja função é tirar o foco de uma pessoa e destacar o objeto dessa ação. Portanto, a partir desses 4 exemplos, o que nós concluímos? Um texto ele pode não conter nenhum erro de português, mas por estar mal organizado, ele ser muito ruim de ser entendido. Nós aprendemos também que um texto mal redigido é aquele texto que é desorganizado, que as frases e as palavras aparecem de maneira caótica, sem se conectar umas com as outras. E, portanto, apenas depender do corretor ortográfico, só para você não ver nenhuma cobrinha vermelha lá no seu texto, isso não quer dizer que seu leitor vai entender tudo que você colocou ali na tela ou no papel. Mas para atingir esse estágio em que nós conseguimos escrever textos simples, que exigem pouco esforço do nosso leitor, o que é necessário fazer? Então, a primeira coisa que devemos tirar de nossas cabeças é o mito de que apenas os grandes escritores são capazes de escrever bons textos. Ah, eu não nasci para escrever bem. Ah, eu sou ruim em redação. Ah, eu sou da área de computação. Meu negócio é programar, não é escrever. É um grande erro pensar dessa maneira. Por quê? Quando você programa, você está escrevendo, você está transformando pensamentos em algo lógico, e essa lógica ela é expressa em termos de texto, que é a linguagem de programação que está ali. É o texto que você produz quando está programando. Só que quando nós escrevemos um texto em linguagem natural, o português, ao invés de usar uma linguagem artificial, que são as linguagens de programação, nós utilizamos a linguagem natural. Então, da mesma forma que para aprender programação, a gente vai precisar de planejar onde eu estou, quais são as entradas que eu tenho que manipular para chegar à saída do meu problema. Então, vamos precisar de planejamento para resolver um problema usando programação. Da mesma forma, para resolver um problema de comunicação,
que é escrever um texto em português para um leitor, nós vamos precisar, em primeiro lugar, de planejamento e prática. Porque se você não praticar, você não aprende nenhuma linguagem de programação e também não aprende a escrever bem. Então, quando você vem lá do ensino médio, está acostumado a escrever pouco, a escrever para uma outra modalidade de texto, que não é o texto técnico, é o texto das mensagens, dos apps da vida, do Instagram, das redes sociais, que exige uma outra mobilização de conhecimentos linguísticos. Para o texto técnico, nós precisamos de uma mobilização maior de conhecimentos a respeito de argumentação, de gramática, e é por isso que é preciso treinar diversas vezes para poder dominar todas essas habilidades. Portanto, para escrever bem, é necessário estar consciente das seguintes características. Escrever requer planejamento. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer texto serve. Para evitar esse tipo de coisa, nós temos que planejar, colocar em um esquema quais são as ideias que queremos escrever, transmitir ao nosso leitor. Quais são as ideias principais? Quais são as ideias de apoio? Quais são as evidências? Quais são as conclusões que desejamos ao final do texto que o leitor esteja a par? Vejam que isso aqui é justamente o sentido inverso do que aprendemos lá no módulo sobre leitura. Nós temos que ler um texto tentando identificar as suas palavras-chave e, a partir das palavras-chave, montar um esquema desse texto que nos ajude a fixar os pontos principais. Agora, na hora de escrever, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos colocar os pontos principais, as palavras-chave, e, à medida do tempo, nós vamos desenvolver essas ideias-chave em sentenças e em parágrafos, justamente no que está aqui expresso como uma tarefa recursiva, recorrente, por onde nós vamos a todo momento ler e reler as sentenças e parágrafos que escrevemos para ver se eles exprimem os pontos principais que estimulamos no planejamento da nossa escrita. Vejo que isso tudo toma tempo, planejar toma tempo, ler, reler e reescrever, isso toma tempo. Então não adianta começar a escrever um texto próximo dos prazos que são dados para você. Seja o prazo que eu vou dar durante os trabalhos da disciplina, ou seja os prazos que a vida vai lhe dar. E acima de tudo, gente, revisar um texto não é fazer uma autópsia. O que eu quero dizer com isso? Revisar um texto não é você escrever, psicografar do início ao fim, e só depois de ter escrito o último ponto final, você começar a ler e tentar remendar. Aí já não adianta. A revisão é algo que você tem que estar fazendo a todo momento, e não apenas no final do texto. Então, tendo em mente essas 4 características, nós temos condições de começar a escrever e escrever bem. E como nós podemos fazer isso? É o que nós veremos na próxima aula. Quais são os pontos de apoio ao escrevermos uma frase, um período simples, de forma a conferir força, clareza ao nosso texto. Isso é o que veremos no nosso próximo vídeo. Até lá!